Boa noite, muito boa noite você ligado na TVBC, a TV de Balneário Camboriú e região. Esse é o programa Contra Fatos, o programa que traz fatos, afinal de contas, contra fatos não há argumentos. Então, gostaria de agradecer a você pela audiência, né? Lembrando que nós estamos nesse programa com o intuito de entrevistar candidatos a deputado estadual, deputado federal, por Santa Catarina. Semana passada tivemos a ilustre presença de um candidato fora do nosso estado, Paulo Cogos, participou do programa. Então hoje, continuando, né, e sem muitas meias palavras, eu queria apresentar ele, que é o professor Alex Verli. Muito obrigado por estar participando do programa, estou muito feliz, de verdade. Tá? Geralmente eu cumprimento o convidado no final do programa. No final? A gente faz isso de novo, não tem problema nenhum. Primeira coisa, Alex, o que te motivou a entrar para a política? Cara, eu lembro, primeiramente, que a gente fez uma entrevista há um ano atrás, né, Bruno? Reveladora. Reveladora. Saindo de um partido aí que se dizia que ia para renovar a política, né? Partido Novo. E eu lembro que tu fez essa mesma pergunta e hoje eu posso dizer que a minha motivação mudou um pouco. Eu acho que dentro do PL eu tenho acesso às pessoas mais humildes. E eu vejo hoje que me motiva é a questão do futuro do jovem e das nossas crianças. Então a política, ela se renova, mas eu visualizo muito o meu objetivo perante esse público. Porque eu e você, né? Você já deve estar com 40 anos aí, eu estou com 39. A gente já subiu aquela ladeira e já estamos descendo, né, Bruno? Estamos mais próximo do fim do que do início. Então hoje eu posso dizer para você que o que mais me motiva na política é o nosso futuro, o futuro do nosso país, que está sob a responsabilidade dos jovens. Agora, né, você falou aí do Partido Novo, tudo mais. Qual que é a diferença da militância do Partido Novo para agora a militância do PL? Né? Você falou, né, que o pessoal mais humilde e tudo. Primeira coisa, eu queria saber se você tem alguma coisa contra o pessoal que usa sapatênis. Qual que é o teu problema aí com isso? Então, Bruno, né, eu sou aquele cara que defende sempre a liberdade, né? Então você pode usar o sapato que for, não tem problema, né? Não sendo aquele salto 15, agulha, né? não votando no PSOL, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, mas é a liberdade de cada um, né? Você pode usar a roupa que quiser. Você tá com uma blusa rosa aí também hoje, né? É a liberdade de cada um e a responsabilidade, né? Então, o que eu mais aprendi, né, nessa vinda para o PL é que a gente tem que respeitar as divergências. Eu sou um candidato que tem um bom diálogo com todos, respeito a posição de cada um, mas também sou um candidato que estou aqui com propostas, né, levantando propostas, num debate, né, baseado, claro, nos valores que a gente defende, né, Bruno? E trabalhando uma ideia assim, né, quando a gente fala dessa militância, a diferença principalmente, eu lembro que no Partido Novo a gente tinha as confrarias, né, e a gente ia lá com um texto para ler, um capítulo de um livro, né, autores liberais. Então, aparentemente, fica claro para mim que era uma elite intelectual, né, que a gente buscava ali entender o contexto, mas baseado em assim, autores já liberais, né? Dentro do PL, eu acredito que é muito mais aquela questão de prática, né? Então, o Jorginho Melo, que é o atual presidente do PL, e futuro governador de Santa Catarina, ele é um cara muito de ação, de resultado. Então a política gerando resultado para a sociedade. Eu quero voltar a falar, né, sobre a questão do Partido Novo, né? Eu quero entrar nas tuas pautas, eu quero entender um pouco como vai ser a tua atuação política, mas para mim, né, ficou muito claro que o Partido Novo ele acaba agindo de uma forma um pouco peculiar, né? Porque eu percebo que eles erram muito nos meios de ação. Eles se dizem ser um partido liberal, mas é um partido que basicamente economiza verba de gabinete, esse dinheiro não volta para o contribuinte, e quando se monta, por exemplo, gabinetes, né, dentro do próprio Novo, você percebe que eles acabam economizando verba até de salário, o que acaba trazendo quadros não tão positivos, porque afinal de contas um bom profissional, ele precisa ser bem pago. Exato. Exatamente falando sobre isso, sobre essa política né, liberal, né? Até que ponto vale você fazer uma política liberal? E outra coisa,
você vai também entrar nessa conversa de economia de gabinete? Então, Bruno, assim, ó, eu acho que nossa primeira entrevista, eu tinha um posicionamento, né? E era muito claro esse posicionamento com relação ao dinheiro público. Eu sou um defensor, né, que o dinheiro público deve ser basicamente, né, aplicado na saúde e segurança. Quando eu vejo hoje essa questão do PL e eu entro numa nova estrutura, numa nova organização, numa instituição, algumas regras ali já são pré-existentes e existe um comando, né? Então o comando aqui em Santa Catarina é do Jorginho Mello. Ele é um cara, por exemplo, que ele votou contra o fundão, né? Ele é um cara que tem essa responsabilidade com o dinheiro público, de fazer o melhor com o dinheiro público, e eu sigo essa mesma linha. Mas de maneira alguma eu vou abrir mão, por exemplo, de um carro, o carro oficial, o motorista, eu não abro mão, pelo simples fato, eu não sou um candidato de rede social, Bruno. Eu sou um candidato que vai estar lá na ponta, e isso eu posso deixar até mais claro para ti quando eu assino lá na região da MESC de Sombrio, que é uma região que eu tenho um enorme carinho. Eu sou professor lá já há 9 anos. Acredito que eu vou fazer uma boa votação lá. Eu vou no cartório de Sombrio e eu me comprometo a fazer uma reunião trimestral com eles, né, e estar lá presente para estar ouvindo a comunidade, né, fazendo lá assembleias. Então, assim, Bruno, eu não quero ser um candidato de rede social. Então, eu vou utilizar os recursos públicos da melhor maneira, né, com responsabilidade, mas eu quero estar na ponta. Quero estar na ponta ouvindo cada cidadão aqui do Estado. Ou seja, você tem um entendimento que o dinheiro público ele serve para servir a população. Há esse entendimento também. Mas eu te pergunto, você vai criar algum mecanismo de controle de gastos, por exemplo, para o executivo? E eu queria saber de você também o que você pretende, uma vez eleito, trabalhar, por exemplo, essa questão dos gastos, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que fala que algumas coisas são supérfluas, né? Por exemplo, eu vi uma briga que eu particularmente vejo como totalmente desnecessária, certo, que é aquela briga das cafeteiras. Sim. Não pode ter cafeteira. Daqui a pouco aparece o Bruno Souza com aquela cafeteirinha comprada por 200 pila que o gabinete pagou por ela, né? Uhum. Eu queria saber o teu posicionamento sobre isso, né? Porque, para mim, é importante que se paguem bons salários para os assessores, para que eles façam esse trabalho de varredura de contas públicas e fiscalização. Perfeito. Então, como é que você vê e como é que você vai trabalhar o teu gabinete para isso? Então, Bruno, assim, ó, eu acredito, por exemplo, que o café, se você, como cidadão catarinense ou qualquer outra pessoa que for no meu gabinete, vai ser servido um café. Então, assim, esse dinheiro... Eu gosto de cappuccino, hein? Cappuccino. Então, assim, esse café, eu acredito que tá ali a serviço do povo também. Qualquer pessoa vai ser livre para ir no meu gabinete e tomar um café. Então, assim, eu não estou desperdiçando dinheiro público, eu não estou dentro de um privilégio, não é nenhuma lagosta, né, como teve lá na Câmara Federal. Então, eu acredito que ter um café ali à disposição do público, do cidadão catarinense, eu acho que não tem mal algum. É claro que é o efeito, por exemplo, de tu tentar dar esse exemplo de, olha, eu estou diminuindo aqui os recursos públicos, ou estou economizando de uma forma consciente, ela gera esse exemplo. Só que eu acredito que isso foi muito eficaz lá em 2016, quando foi criado o Partido Novo, né, que foi levantada essa bandeira. Então hoje a gente sabe que já existe essa consciência, né? Vários parlamentares já começaram a adotar práticas, né, de economia. E claro, todo cidadão tem acesso lá aos gastos, né, com viagens, gasolina, e etc. E você pode ter a compreensão de que eu vou pesquisar isso porque isso é importante para o meu voto. E na hora de votar, você vai estar analisando ou não esses critérios. Você é professor, né, do ensino superior, né, você trabalha no IFC, é isso? IFC, Instituto Federal Catarinense. IFC, Instituto Federal Catarinense. Quais são os desafios na educação? Né, eu queria que você falasse um pouco do que você já passou e já sofreu lá dentro, levantando a bandeira que eu estou vendo na sua camisa, professores de direita, né? Certo. Eu acredito que lá você não deva ser uma persona muito agradável, né? Deve ter um título aí de persona não grata. Queria que você contasse do desafio, né, e do preço que você paga por levantar o estandarte como professor de direito. Perfeito, Bruno.
Essa pergunta até foi a mesma pergunta do Emanuel, da Jovem Pan, né? Eu peguei com ele. Deu uma boa repercussão até. O que eu vejo, assim, dentro da minha realidade, do meu campus, sem generalizar para os demais campos, né? Eu trabalho muito uma ideia de diálogo. Então, assim, eu vou divergir das ideias, né? Eu sempre me coloquei à disposição para ajudar na parte de gestão. E quando eu levanto e faço um posicionamento, as pessoas já me identificam como sendo de direita, por ser um professor da área da administração, por estimular o empreendedorismo, né? Então eu sempre falo para o aluno, olha, meu amigo, você se formando aqui, você vai ter um diploma de ensino médio e um ensino técnico, e você só tem dois caminhos. Ou você vai trabalhar, você vai ser empregado, ou você vai empreender. E normalmente o que acontece, Bruno, eu sou um professor muito valorizado após a formação do aluno. 2, 3 anos que o aluno está no mercado de trabalho, ele vai lembrar de mim, olha, o professor Alex falou isso, né, falou do plano de negócio, falou que o mercado, e como analisar o mercado e tudo mais. Então o aluno ele me valoriza depois de formado. E muitas vezes aquele período ali é um período às vezes que se cria uma fantasia, né, de um mundo perfeito. Né? O capitalismo a gente sabe que não é perfeito, mas é o único modo que existe, né? É a realidade. E você, como cidadão, como eu, precisamos nos adaptar a essa forma. Então, dentro do Instituto Federal, eu posso dizer que eu já atuei como no Conselho Superior, eu fui o segundo mais bem votado, eu acho que foi em 2015, se não me falhar a memória. E lá, com essa eleição, eu tinha recém entrado no Instituto Federal, eu comecei a notar que existe uma minoria organizada que faz muito barulho, que é a esquerda, né, que defende os valores que a gente já sabe, mas tem uma grande maioria que simplesmente não quer participar ou não quer se posicionar, para não se incomodar mesmo, né, Bruno? Eu, particularmente, eu vejo que da minha educação, a minha mãe sempre me ensinou a não jogar sujeira para debaixo do tapete. Então, toda vez, parece que é meio sina, né? Toda vez que aparece algo de errado, eu até penso, será que eu vou entrar nessa boiada aí? Será que eu vou levantar essa bandeira? E é impressionante, cara. Eu sempre enfrento, eu sempre vou com muita educação, né, com muita inteligência também, respeitando as ideias divergentes, mas eu consigo me impor, sempre consegui me impor dentro do Instituto Federal. Até porque é interessante observar isso. Você falou de uma maioria silenciosa e uma minoria barulhenta. Você acredita, então, que a grande parte das pessoas, elas não levantam bandeiras políticas com medo até de represália, isso, correto? Correto. Né? Mas, por outro lado, né, eu percebo que há um levante de pessoas realmente corajosas, que têm buscado trabalhar dessa forma justamente para poder fazer esse contraponto. Uhum. Né? Mas você falou da questão, né, de falar de forma muito respeitosa. Sim. Eu acredito que da tua parte possa haver respeito. Sim. Mas e dos outros? Olha, dentro dos meus colegas, eu posso ser bem sério contigo, Bruno, é muito tranquilo. Assim, uma ou duas vezes eu fui xingado, somente. Né? A gente está em campanha, eu estou até mais bronzeado, né, Bruno? Eu sei que nas ruas, quando a gente vai pedir o voto, entregar o 22 ali, aí é mais complicado. A gente sabe que daí ali complica, o pessoal te xinga, né, faz cara feia. Até agora ninguém cuspiu em mim, eu já estou feliz, estamos terminando a eleição, né? Mas a gente sabe que os nervos fervem. Eu acredito que dentro do Instituto Federal, por ser um servidor público e entender que a gente vai conviver talvez a vida toda ali com aquele colega, o pessoal fique mais... Né? E é claro, dentro do Instituto Federal, o reitor, ele está reitor. O diretor do campus está diretor. E o coordenador do curso a mesma coisa. Então a gente sabe que existe sempre, né, aquele ciclo, né, de mudança na direção. E pode acontecer, por exemplo, né, na próxima eleição do Instituto Federal, aí, a gente ter talvez um reitor de direita. Né? Existem aí algumas possibilidades já levantadas, então isso pode acontecer. Então eu acredito que esse embate, de uma forma mais fria, né, mais quente, no sentido mais fria, no sentido, né, no pessoal ali, né? Mas assim, quando a gente analisa o servidor, ele sempre tem aquela assim, pô, pode sobrar para mim. Então é melhor ficar na minha aqui, na minha zona de conforto, eu não me incomodar. E a gente sabe assim que nas discussões, a pessoa quando perde no argumento, ela vai pro pessoal, ela atinge o pessoal.
E isso normalmente acontece daí nas redes sociais, de alguns colegas ali, né? Mas eu sempre contorno, né, Bruno? Eu falo assim, pô, meu querido, né, a gente se conhece, a gente já trabalhou num projeto, no outro, né? Tu não está sendo muito radical do ponto de vista de ir pro pessoal, de me xingar, né? Vamos debater ideias, vamos achar o melhor argumento, a melhor solução. Então é dessa maneira que eu conduzo dentro do Instituto Federal. É até interessante escutar isso, porque se abre até uma ideia um pouco concreta, né, de que há a possibilidade do diálogo. Sim. Né? Mas, por outro lado, né, você falou, por exemplo, das eleições para centros acadêmicos, para reitoria e tudo mais. Né? Só que o próprio nome do reitor ele é ventilado, né, dentro de uma lista tríplice. Né? Isso mesmo. Indicada geralmente por organismos de esquerda. Né? Sim. Eu acreditava que o Bolsonaro ia botar uns militares para ser coordenadores, reitores de faculdade, Sim. quando na verdade, pelo contrário, a gente viu o crescimento, inclusive, das ações mais progressistas da esquerda. Sim. Dentro disso, por uma razão muito simples, né? A teoria do poder, né? Quer dizer, se antes eles estavam mais abertos e esparsos dentro de casas públicas, dentro até tomando conta da própria presidência do Brasil até 2016, né? Quer dizer, eles estavam mais espalhados. Uma vez que a gente foi tomando conta, né, veio o Temer, tirou uma parte do espaço deles, depois veio o Bolsonaro, tirou outra. Sim. Agora a gente está vendo o Jorginho Melo, se Deus quiser, vai ganhar como governador de Santa Catarina. Sim. Vai diminuir mais ainda. Você não acha que talvez possa haver, justamente por conta dessa redução de espaço, eles se concentrarem nos locais onde eles hoje já são fortes e talvez até atrapalhar um pouco esse processo? Você não enxerga dessa forma? Eu vejo assim, Bruno, tudo existe uma renovação, né? E o próprio presidente, eu gosto de usar muito essa frase, que é eu defendo a liberdade e a democracia. Então, por mais que exista essa lista tríplice, a gente sabe que houve sempre um respeito do presidente, né, frente à democracia. Então, o reitor que foi eleito democraticamente, normalmente ele é empossado, mesmo tendo essa lista tríplice, essa possibilidade do presidente intervir. Eu, particularmente, eu acredito que o voto e a legitimidade da democracia, por mais que a gente sabe que existem outros modos, ele te dá essa legitimidade para governar, para gerir, porque você foi eleito pela maioria. E quando eu falo defendo a liberdade e a democracia, é nesse sentido também. Agora, claro, esse viés que a gente está tendo nessas eleições, que eu acredito na vitória do presidente Bolsonaro no primeiro turno, até que fique registrado aqui, até a gente fez lá, né? Eu dei uma de Alex Diná, né, de projetar o futuro naquela entrevista, e eu falei que não existiria terceira via. Não sei se tu lembra, Bruno, disso. Claro que lembro. Né? Não haveria terceira via, e naquele dia eu já me posicionei pró-Bolsonaro. Né? E a gente sabe o que aconteceu, né, com o próprio Moro ali, né? Que a gente sabia que já era previsto, mas poucos enxergavam o que a gente enxergava naquela época. Então, da mesma maneira que tem essa questão de mudança, com o ganho do presidente Bolsonaro no primeiro turno, eu acredito que é um viés que vai acontecer. Né? O PT, depois dessa eleição, o PT vai deixar de existir. Né? A gente vai enterrar o PT, porque o PT realmente, ele assim, é como se fosse um câncer no Brasil. Então, assim, precisa sair mesmo de cena, o Lula também precisa sair de cena, para dar lugar a outras pessoas, para ter uma renovação, talvez um pouco mais equilíbrio aí, mais voltado para o mercado também, né, para que a gente consiga ter um desenvolvimento econômico no Brasil, como estamos tendo, mesmo após uma pandemia, mesmo tendo uma guerra. Então, assim, tudo é muito positivo hoje. Eu visualizo assim, com o Bolsonaro, a gente tem um crescimento absurdo, a gente já está, a previsão é crescer mais que a China. Então, assim, o Brasil está muito bem, Bruno, muito bem. Para que nós vamos mudar? Para que nós vamos buscar lá no passado um cara que foi condenado? Né? Então, assim, eu não vejo outro caminho. E as pessoas hoje estão muito mais conscientes, Bruno. Naquela época, se a gente analisar, né, eu olhava, por exemplo, os filmes americanos, a bandeira dos Estados Unidos. Pô, eu olhava assim, pô, o cidadão americano é patriota. Só que olha agora aqui, Balneário Camboriú, né, olha quantas bandeiras, cara. Eu fico até arrepiado de falar, falando sério assim, ó, não é brincadeira.
o brasileiro hoje, ele é patriota. Ele respeita o hino, ele canta o hino. Nos eventos do PL, quando a gente faz eventos abertos, o pessoal se direciona já para a bandeira, presta respeito. E é isso que a gente quer, né, Bruno? É isso que a gente quer. E as gerações, por isso que eu falo muito essa questão do professor de direita, levantar essa bandeira, para a gente estar atuando mais fortemente aonde a esquerda é forte. É onde ela está lá doutrinando. E quando eu falo a questão da doutrinação, claro que a gente tem aí N possibilidades, N conceitos. Mas uma questão é muito certa, é que o jovem ali de 18 a 25 anos, ou até os mais jovens, eles ainda estão tendo esse viés do romantismo, né, de que a vida é linda, é bela. E não, existe o mercado de trabalho. Você depende de si para ser alguém. E não adianta você botar a justificativa, né? Ah, mas o meu berço não é de ouro, né? Não, mas eu sofri alguma coisa, porque todos nós sofremos, né, Bruno? Só que tem gente que fica se lamentando e tem gente que ergue a cabeça e vai em frente. Vai estudar, vai trabalhar, vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um intercâmbio. Então dá essa oportunidade para esses jovens, para eles terem esse contato com esse viés de direita, né, voltado para o mercado de trabalho, para que ele seja feliz também. Porque não existe nada mais libertador do que você ter o seu salário, Bruno. Você tem o seu salário, você gasta com o que você quiser. Daí a decisão é sua, a liberdade é sua, a responsabilidade é sua, e você vai colher as consequências. Então não existe nada mais natural, divino do que isso, que a gente chama lá de livre-arbítrio também, né, amigo? Pois é, você falou, né, que a gente está enterrando o PT, né? Eu acredito que o Lula, ele já se mostrou um cadáver político, né? Então não o vejo mais concorrendo à presidência, a governo, a nada, sim, até em virtude do desgaste que essa eleição está sendo causada para ele. Isso eu concordo. Mas me chama um pouco a atenção o seguinte, a esquerda, ela tem uma característica de trabalhar de forma dialética em relação aos seus meios de ação. Por que eu falo isso? PSDB, Partido Social Democrata, esquerda. O que eles fizeram? Eles viram que não teriam mais chance na eleição, tiraram o Alckmin do PSDB, entre aspas, brigado, colocou ele num partido auxiliar de esquerda, no PSB, e colocou o Alckmin com o Lula. Para mim, a chapa do Lula é uma chapa de aliança entre os revolucionários e a social-democracia. É a estratégia da tesoura colocada e exposta. Ponto. Esse ponto para mim é fundamental. Mas me chama a atenção o seguinte, eu particularmente não vejo o fim do PT, e te explico por quê. Talvez a instituição Partido dos Trabalhadores, ela possa deixar de existir, até cogita essa possibilidade. Sim. Mas eu temo que aconteça o que aconteceu com o PCdoB, que virou Movimento 65, por exemplo. Né? E é aí que está um grande problema que eu vejo da esquerda. A esquerda sabe muito bem trabalhar esse jogo dialético e consegue refazer o seu caminho, uma vez vendo que aquele caminho trilhado, ele se desgastou. Né? Então eu vejo que o PT ele pode provavelmente mudar nome, mudar cor, mudar alguns meios de ação, mas o viés deles vão continuar sendo de esquerda. Né? E na verdade é isso que me preocupa muito. Né? Então como é que se enxerga, né, o futuro, não digo só do PT, né, mas o futuro político brasileiro, uma vez tendo o desgaste político do próprio Lula e também com talvez Bolsonaro reeleito, né, como é que se enxerga lá para 2026? Olha, eu vejo assim com bons olhos, porque eu acredito, por exemplo, o Bolsonaro, eu sempre tinha uma frase assim, que eu não acredito em salvadores da pátria, né, mas eu vejo o Bolsonaro, ele é um salvador da pátria, cara. Ele assim, ele tá salvando a pátria. Tu vê a Argentina, Venezuela, Chile, né? Pô, a gente é a última trincheira, Bruno. O Brasil é a última trincheira. Então esse cidadão brasileiro, eu acho que daqui um pouco tempo a gente vai reconhecer ele aí e o papel dele frente à nossa economia, frente ao nosso povo. Então lá em 2026 eu acredito, por exemplo, muito no Tarcísio. É um grande nome, eu sou fã do Tarcísio, apesar de não conhecer ele pessoalmente. Né? Já conheci o Bolsonaro, né, o Luciano Hang, e agora está faltando o Tarcísio. O mesmo eu posso falar até do Zema, né, o governador de Minas ali, que é um cara muito coerente, né, é um cara que ele fala
dentro de um partido, mas ao mesmo tempo ele tem um posicionamento próprio, né? Ele fala bem do Bolsonaro. Durante aquela reunião dos governadores ali da pandemia, ele se mostrou isento, né, imparcial. Eu gostei muito na época desse posicionamento do Zema. Então eu acredito que vai existir uma renovação natural. Eu não acredito mais em Ciro, em Lula. Eu acredito que vão vir novas pessoas com um viés de mercado, um viés de direita, que vão preencher esses espaços. A partir do momento que a gente investir em educação, e essa educação com viés de direita, porque a base forte da esquerda é a educação. Quando a gente começar a investir fortemente, né, por exemplo, eu vou citar um projeto aqui nosso, né, junto com o executivo, com o deputado federal Daniel Freitas também, que a gente está buscando assim, transformar as escolas estaduais em escolas técnicas, para que o aluno ele tenha já o quanto antes essa orientação para o mercado, tendo como base que ele vai trabalhar ou empreender. Então ele tendo uma formação técnica, por mais que ele não queira seguir na carreira, ele vai se inserir no mercado de trabalho mais cedo, ele vai ter oportunidade mais cedo, ele vai ganhar um pouco mais de recurso, né? Ele vai ter essa experiência prática mais cedo, e daí, caso ele queira fazer uma faculdade, e a gente sabe a realidade aqui, não só de Santa Catarina, mas são poucos que estudam na universidade pública. Então ele tendo um recurso maior por ter um diploma do ensino técnico, ele vai conseguir pagar a faculdade dele. Apesar de que também, Bruno, não sei se tu já está a par, mas o Jorginho Mello ele fez um projeto que ficou excelente. O nome particularmente eu não gostei tanto, mas é a única crítica que eu tenho em relação ao nome, que é faculdade gratuita. E a gente sabe, né, que não existe almoço grátis, não existe nada gratuito. O nome só eu iria alterar no projeto. Mas o que consiste, Bruno? É comprar as vagas do sistema CAF. Né? E a gente vai dar a oportunidade, porque assim, tu pega lá, eu estive na Unisul, na Univale, e conheço a realidade de outras também faculdades universitárias do sistema CAF, e a evasão, o principal motivo da evasão, 90%, é recurso, o aluno não consegue pagar. Então quando o Jorginho cria essa engenharia financeira com recurso do governo federal em torno de 500 milhões, e 1 bilhão do governo estadual, ele está viabilizando uma educação para aqueles que querem estudar e não têm oportunidade. E não existe nada mais gratificante, talvez, né, para uma pessoa ter acesso ao ensino. Porque o ensino vai dar oportunidade para ela. É uma igualdade de oportunidade. Então, aquele que quer estudar, ele precisa ter essa oportunidade. Interessante você ter tocado no assunto da educação técnica, né, ensino técnico. Por que eu falo isso? Porque eu particularmente vejo que durante os 16 anos do governo Lula e Dilma, muito se falou no diploma. Né? Diploma, abriram-se universidades a rodo no Brasil, mas isso causou um desregulamento do próprio mercado. Hoje você vê, por exemplo, motoristas de aplicativo, né, com diploma de direito, engenharia, tudo mais, com todo o respeito a quem dirige, né, mas tá fora da função, pô, né? É que nem, por exemplo, em Cuba, né, o Leonardo Boff se orgulhando que as camareiras de Cuba tinham um diploma de geografia. Sim, mas pra quê então, né? Então, quer dizer, acaba tendo um desvio de função, né, acaba tendo que trabalhar em outra área, né, muito digna, claro, mas estudou para algo que acabou não conseguindo aplicar. Por quê? Né, existe um número X de vaga, oferta e demanda, a quantidade de pessoas que entra acaba sendo, né, menor, porque atende o número X de vaga, que é o requisito, né, que a própria sociedade impõe, né, que o próprio mercado impõe. Sim. Então, muita gente desempregada. Por outro lado, eu fiquei sabendo, por exemplo, que quem trabalha com manutenção de poste está ganhando hoje na casa de 7 a 12 mil reais. Né? Por quê? Porque falta gente. Né? Então, essa questão da qualificação técnica eu vejo como muito importante. E cito um exemplo para ti, Alex. O país hoje que forma os melhores técnicos é a Alemanha. Né? O ensino técnico lá é visto como quase política de Estado. Por quê? Porque eles direcionam as pessoas desde o início para as áreas, ou científica ou técnica. Ponto. Ou da área artística também. Mas esse que é o ponto que eu vejo como fundamental. O ensino técnico hoje no Brasil, ele precisa ganhar corpo porque perdeu-se muito espaço por causa de políticas totalmente desastradas do passado.
né? Então você hoje, como um professor de um instituto federal, que inclusive também trabalha com a área técnica, né? Como é que você enxerga o futuro, né, dessa área? Então, assim, Bruno, o que eu vejo, assim, o aluno, o que é a competência, né? Você tem a teoria e a prática. Eu trabalho muito com uma ideia, assim, a gente tem um dado, a gente pode ter uma informação, a gente pode ter um conhecimento e a gente chega na sabedoria. O que é sabedoria? É aplicar o conhecimento na prática. Conhecimento por si só não leva ninguém a lugar algum. Eu tenho conhecimento, mas e você não colocou em prática? O que adianta? E eu faço até uma crítica a alguns doutores, professores doutores de maneira geral, porque eu fiz o doutorado e você olhava assim, olha, eu estou estudando uma teoria aqui que não funciona do lado de fora da sala de aula. E daí do que adianta? Então a gente precisa efetivamente pegar o conhecimento e aplicar na prática. Quando um aluno sai do ensino médio e ele vai direto para a faculdade, ele não tem experiência prática. Entendeu? Então falta isso, Bruno. E o futuro a gente precisa inserir o aluno o quanto antes no mercado de trabalho, ele precisa ter outras experiências, abrir a escola para as empresas, que é uma dificuldade que a gente vê também nas instituições públicas. A minha instituição pública federal ela é bem fechada em relação a isso. Claro que no Conselho Superior existem lá as entidades representadas, mas a gente precisa fazer esse casamento entre teoria e prática. E a gente precisa dos empresários. Os empresários, as associações comerciais aqui, por exemplo, em Santa Catarina, elas precisam ter acesso ao Instituto Federal. As escolas estaduais. Precisa ser um casamento. Porque a gente sabe que a economia, né, é a mão de obra, o capital e os recursos naturais. É o casamento. E quando a gente fica nessa lógica lá de esquerda, por exemplo, né, de que não, existe um lado, o outro, e a gente fica se brigando, criando um caos que não precisa existir. Porque todos nós dependemos do setor ali de produção. Todo mundo depende do gerador de riqueza. Então, quando a gente analisa os institutos federais e as escolas estaduais e a criação de escolas técnicas, vai ser bom para todo mundo. Porque o empresário, a minha mãe é empresária no sul da ilha, temos uma imobiliária lá, tu vai contratar alguém, setor de hotelaria, turismo, né, Florianópolis, tu conhece bem, a reclamação do turista, assim, é tudo bonito, mas o serviço, às vezes o atendimento é muito ruim. As entidades empresariais, alguns diagnósticos já apontam essa necessidade. Então, quando você tem um curso técnico que vai formar as pessoas para estar lá na empresa, atendendo bem o turista, é bom para todo mundo. O empresário ele vai remunerar melhor, o melhor profissional, tem maior qualificação, mas também aquele que tem uma experiência, né, mais consolidada para gerar essa riqueza para ele. Então é esse casamento que a gente precisa começar a perceber que a escola não é algo isolado, né, que a escola ela faz parte de um contexto, e esse contexto é um contexto às vezes regional. Para cada local existe uma indústria, e a indústria está ali à disposição dos alunos, sabe? Eu vou um pouco até além disso, nessa questão de abrir as portas das escolas, por exemplo, Bruno. Eu vejo, você vai montar uma academia hoje, né? Você tem lá, quero montar uma academia. Daí você pensa, qual é o maior custo dentro de um plano de negócio para montar uma academia? É o custo da estrutura. O aluguel é muito caro, a estrutura é muito cara para você comprar, para você manter. Aqui em Balneário Camboriú, então, deve ser ainda mais caro, né, Bruno? O que acontece? Se você tem uma escola pública que está ociosa no período da noite, por exemplo, o porquê de eu não ceder, fazendo uma parceria público-privado, ceder esse espaço para que alguém, por exemplo, um profissional da área de Pilates, faça lá e tenha uma turma, e existe uma contrapartida com a escola, talvez com bolsas para os alunos, ou ainda, talvez, um jiu-jitsu. Eu fiz Muay Thai até pouco tempo, porque o jiu-jitsu, o Muay Thai, você vai botar um tatame no chão e está pronto. Você dá aula ali e você tem a estrutura. Daí você pode abrir um edital e pegar alunos carentes, por exemplo, e colocar ele na disciplina, porque isso é muito bom. A arte marcial é muito boa, desenvolve a disciplina, desenvolve o patriotismo. Então a escola, ela precisa se abrir para a sociedade. A sociedade precisa estar nas escolas. E eu falo até também de uma questão mais ideológica nossa, como conservador, a família. Né? O aluno que não precisa, o pai e a mãe estão lá na escola. Conselho de classe, aquele aluno perfeito, Bruno.
Aquele aluno que não incomoda, o pai e a mãe estão sempre na escola. Estão lá discutindo com a diretora, estão lá falando com todos os professores, querendo saber como que o aluno se comporta. E daí a gente vê, por exemplo, a falha da instituição família, da igreja, muitas vezes, que aquele aluno que tem problema na escola, ele já tem um problema em casa. E a escola não vai corrigir. Às vezes a escola vai agravar o problema. Então a gente precisa também, como conservador, fazer com que a família comece a frequentar a escola também. Para que o pai e a mãe seja responsável pelo aluno e não transferir a responsabilidade para a escola. Porque a escola não é nem um reformatório. Então a gente precisa abrir a escola. Eu vejo, por exemplo, se eu tivesse uma aula de jiu-jitsu lá no período que a escola está fechada, eu coloco o pai e a mãe. Chegou o pai, você quer fazer um jiu-jitsu aqui? Está aqui à sua disposição. Então a gente abre um edital, por exemplo, não só oferecendo para os alunos, mas para os pais também. E inserir a família dentro da escola, ou até a questão religiosa, respeitando todas as religiões, né, é muito bom. Esse ensino, por exemplo, eu estudei no Colégio Catarinense, no nosso área de Fátima, ali no bairro Estreito, ali em Florianópolis. O quanto foi bom isso para mim, Bruno? Isso só agrega. Né? Agora, claro, depois de adulto você escolhe se você quer acreditar em Deus, se você não quer. Daí é a sua liberdade, sua responsabilidade, e você vai colher as consequências. O pai, a mãe, o avô, a avó, frequentar a escola. Né? Então, assim, precisa disso, Bruno, precisa. O futuro do nosso país depende da educação. E para mim fica muito claro, dentro das propostas também que eu estou trazendo, porque eu quero assumir não só a comissão, eu quero estar presente na Comissão de Educação na Assembleia Legislativa, mas eu quero presidir essa comissão. Eu quero propor um novo viés, com muito diálogo, é claro, com todos que já estão lá, mas propor essa reflexão. Porque se a gente analisar um pai e uma mãe, né, quando constitui uma família, eles estão dentro de um viés conservador. Quando você respeita a sua esposa e você é fiel, você é conservador. Quando você valoriza o matrimônio, quando você valoriza a família, a instituição, isso é muito importante, Bruno. E isso precisa estar nas escolas. Nas escolas, por exemplo, você precisa ensinar o seu filho, o filho dos outros, no caso, que você precisa respeitar o pai e a mãe. E aí começa a acontecer essa mágica que a gente precisa ter esse viés também de conservadorismo, mas de mercado de trabalho. Essa segurança que os jovens não têm hoje, principalmente depois de uma pandemia, Bruno, isso só vai se agravar. A gente vai colher os frutos daqui para frente, pode colocar uma década ou duas. Né? Eu tenho alunos, por exemplo, no ensino médio, tomando remédios tarja preta, com histórico de depressão. Né? 5 a 10% ali, a gente fez uma pesquisa rápida. Então, assim, é realmente preocupante. E daí eu até me volto um pouco para o governador Moisés, né, que a gente teve o plano 1000 e o cara não teve a capacidade de investir. Né, essa preocupação que a gente tem com os jovens, por exemplo, você tem ideia que o psicólogo, o papel de um psicólogo, de um profissional de acompanhamento desses alunos não teve. Hoje a média é 8.800 alunos para um psicólogo. No meu campus, daí o Instituto Federal daí é exemplo para isso, né? No meu campus tem uma profissional lá, eu até vou citar o nome dela, a Andréia, que faz um trabalho excelente, né? De identificar no aluno as dificuldades, o TDAH, por exemplo, né? O déficit de atenção, que ela faz isso e ela consegue inserir o aluno dentro de um outro contexto, com o apoio dos pais, é claro, né? Que o pai é que decide, né? Não é a escola e não é o governo também, né? Que fique claro. Quem sabe o que é melhor para os nossos filhos são os pais. Né? Então, cada um tem a sua liberdade e responsabilidade e colhe as consequências, né, por si só. Bom, você tocou no assunto que eu acho muito importante, que é a integração das famílias e da sociedade com a escola. Eu acho que é fundamental. Pensar dessa forma, eu acredito muito que você acaba criando políticas, inclusive de integração. Né? Porque, pô, querendo ou não, eu penso da seguinte forma, o que acontece numa escola a partir do momento que se fecha ela? O que acontece numa instituição de ensino a partir do momento em que os professores saem? Né? Ora, se é uma entidade pública, ela pode muito bem servir, né, para isso. E tem um ponto que eu vejo como fundamental. No Brasil, há uma confusão semântica
entre educação e ensino. Né? Hoje, por exemplo, o Ministério, não é o Ministério de Ensino, é o Ministério de Educação. Peraí, a educação vem da onde? Vem da escola ou vem da família? Né? Vem da família. Né? Então, eu vejo isso como um ponto fundamental para a gente poder primeiro entender que a escola é um local, a escola, a universidade, faculdade, colégio, enfim, são locais que a pessoa vai para aprimorar aptidões para poder aplicá-las futuramente como profissionais, né? Mas por outro lado, Alex, eu percebo que existe um gap, uma distância muito grande entre aquilo que as universidades hoje fazem e aquilo que é uma necessidade de mercado. Vou te dar um exemplo, eu fiz faculdade de geografia. Eu não vi geógrafos sendo formados lá. Eu vi militantes profissionais sendo formados. Então o que se pode fazer para diminuir essa barreira e fazer, por exemplo, uma Universidade Federal de Santa Catarina, que tem orçamento maior do que a cidade de Florianópolis, de fato, gerir profissionais que possam, de fato, retornar para a sociedade? Então, Bruno, eu vejo uma questão assim, em todo local, toda instituição, a gente tem que analisar muito pontualmente. Né? A Universidade Federal, eu acredito assim, que o excesso, o problema é quando a gente não combate o excesso. Eu acredito que isso não é nem uma pauta nem de esquerda, nem de direita, nem centro, nem liberal, conservador, enfim. Quando eu vejo, por exemplo, a questão da violência, cara, não importa quem está sofrendo a violência, a gente precisa combater. Então, na Universidade Federal, de forma bem específica, eu vou pontuar que existe muito excesso. Então, assim, você vai testando o limite, como se você fosse lá o filho testando a paciência do pai e da mãe. Eu fiz isso aqui, então eu posso ir até esse ponto. Não aconteceu nada comigo, eu posso ir um pouquinho mais além. E hoje, na Universidade Federal, infelizmente, não tem regras. As regras parecem que existem, mas assim, o pessoal coloca embaixo da mesa ali, da gaveta. Então, isso se perdeu. Há 20 anos atrás, você fez a faculdade ali, eu fiz também o vestibular para a UFSC, há 20 anos atrás era um orgulho você passar no vestibular da Universidade Federal. Todo mundo queria, né? Minha mãe na época até falou, vou fazer um consórcio, eu vou te dar um carro se você passar para a Universidade Federal, e não passei por 1.3 até para o curso de Engenharia Civil. Então, assim, essa imagem, ela é prejudicial, não é para quem é direita e esquerda, é para todo mundo. A Universidade Federal, ela deixou de ser a universidade, né, de Santa Catarina. Então, assim, aquela pompa que se tinha, as formaturas, claro que, assim, respeitando, né, tem algumas diferenças, não vamos generalizar, mas eu gostaria de ver a Universidade Federal contendo os excessos. Se a gente começar a conter os excessos de forma, claro, dentro da lei, de uma forma responsável também para os órgãos que fiscalizam, eu acho que já seria um ganho significativo. Mas a gente sabe que é difícil, é realmente muito difícil. Não vai ser uma coisa assim de 1 ano, 2, mudar um reitor ou outro. É uma coisa que está enraizada já na Universidade Federal. Então isso me preocupa. Agora, claro, fazendo um contraponto com o Instituto Federal, eu já vejo o Instituto Federal com uma linha muito mais, né, harmônica das pessoas que estão no poder, que estão gerindo o Instituto Federal, né, esse viés para o mercado de trabalho. Agora, claro, eu acho que para aquelas pessoas que estão na UFSC, e quando eu levanto essa bandeira de professor de direita, como muitos já entraram em contato comigo, tanto alunos como professores técnicos, que eu quero dar voz para essas pessoas, para que essas pessoas tenham coragem também de combater esses excessos, de denunciar esses excessos. Então a bandeira professor de direita, muito mais do que enfrentar, é dar voz para essas pessoas, para que elas tenham coragem de denunciar mesmo. Denuncia e deixa apurar, e quem está sendo denunciado que mostre a verdade, né? E se tiver que ser provado ali, né? Eu não fiz nada, que seja provado, mas que seja investigado. Então, professor de direita, eu recebo mensagem de vários professores da rede municipal, estadual, federal, eu procuro dar atenção para todos. E é uma bandeira tão bonita, Bruno, porque assim, o meu grande papel, independente do resultado da eleição, é levantar essa bandeira. Para que as pessoas consigam entender que existam outras pessoas que pensam igual. E a gente precisa disso, a gente precisa unir esse grupo para a gente combater esses excessos. Pois eu particularmente vejo, né, que os institutos federais, eles não são tão
institucionalizados pela esquerda por uma simples razão. Os cursos de humanas e a docência ainda estão na Universidade Federal, ainda está no UDESC, ainda estão nesses pontos. Então, o ensino técnico acaba sendo deixado um pouco de lado por conta, né, que não há tanto interesse numa área técnica quanto numa área, né, que você vai formar professores do futuro. Né? Então, esse é um ponto que eu vejo como fundamental. Mas eu sou um pouco cético, até pessimista, quando eu falo em relação ao ensino no Brasil. Péssimas posições no ranking PISA. O Brasil hoje, na América Latina, eu acho que em termos educacionais é melhor apenas do que o Peru. A gente perde para a República Dominicana, a gente perde para Guatemala, a gente perde para outros países de mínima expressão. Mas eu vejo, né, que hoje a própria corrupção ela se tornou tão endêmica que ela contaminou a área do ensino. Né? Você vê saída para isso, e eu vou ser muito sincero para ti. Nessa geração agora eu não vejo saída alguma, eu vejo saída daqui a 50, 100 anos. Qual que é a tua opinião? Então, Bruno, eu acredito que a gente tem que focar na base, no ensino básico. Eu acho que ali inverter toda a pirâmide, né? Exatamente. E quando a gente fortalece a família, isso também tem um papel muito importante. Então, dá esse amparo, essa estrutura para as famílias. E eu vejo o Estado, o papel do Estado, tá auxiliando as famílias para que a gente consiga vislumbrar um crescimento, cara. Porque assim, esse crescimento, ele passa, por exemplo, do Auxílio Brasil. Então, quando o pai e a mãe deixam de se preocupar com essa parte financeira e começam a ter tempo para cuidar dos seus filhos, isso é muito bom. Dar atenção para os seus filhos. Porque um filho, a gente sabe, eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses, a Sofia, você vai ser pai agora também, né? Então, assim, muda muita coisa na nossa vida por completo. Assim, eu posso dizer que tem um Alex antes e depois da Sofia. Então, o Alex pós-Sofia, eu quero ter tempo com a minha filha. Eu quero olhar para ela, eu quero brincar com ela, eu quero ensinar ela. E esse papel da família é super importante, porque dá a segurança. Quando você impõe regras, você está dando amor e segurança. Quando você vai lá e diz para o seu filho, se você fizer, você vai se machucar, você está cuidando do filho. Só que hoje a gente sabe que a realidade dos pais, os dois precisam trabalhar, os dois têm compromissos profissionais, além da cobrança, né, quando a gente fala só de faculdade e pula o ensino técnico, o que é para você ter sucesso, você precisa ter um diploma. E daí você já pula para o diploma, depois o pessoal fala, não, agora você tem que ter um mestrado, um doutorado. E daí quando você vê, você está com 40 anos fazendo mestrado, doutorado, e a preocupação com relação de constituir uma família foi deixada de lado. Né? Eu preciso ter um salário A, B ou C, né, X, Y, Z, e você está ali nesse viés estritamente de mercado, e quando você vai se preocupar com a sua família, com o seu filho, ele é deixado de lado. E é aí que a escola ela toma esse poder, né, essa responsabilidade frente aos filhos. Então eu vejo como um papel primordial investir no ensino básico, mas fortalecer as famílias. Ou seja, um dos problemas hoje é que se investe pouco em educação de base e muito em educação superior. Exatamente. Então, até isso tem uma explicação por quê, né? Que no ensino superior que você forma militância, né? Então, você descentralizar recurso na educação também seria um ponto fundamental. Fundamental. Então, assim, se a gente olhar aqui em Santa Catarina, a gente tem cerca de 505 mil jovens na rede estadual de educação. Então, 6% das escolas são técnicas. Eu gostaria, por exemplo, que fosse igual ao estado de São Paulo, 72% lá em São Paulo. Então, a gente precisa investir nas escolas estaduais para que elas virem escolas técnicas. Mas, além disso, eu acredito que o governo, dentro das suas prefeituras, e a gente sabe, né, de cada R$100 que vai para Brasília, volta 20 para o nosso estado. O nosso estado é um estado, né, o povo catarinense é um povo que trabalha, que estuda, né, que não vê dificuldade, busca soluções. Então a gente precisa também fazer essa reforma, né, o quanto antes. Por isso a importância até de votar em deputados federais que tenham essa bandeira, né, da reforma federativa, para que a gente consiga ser mais justo. E com esse investimento vindo aqui para o Estado, ou para as prefeituras também, que a gente sabe que tem os fundos ali, que vem direto do governo federal, a gente consiga investir mais na educação básica. Educação ali que vai dar uma sustentação
para que o aluno chegue, muitas vezes, no ensino médio com um mínimo de capacidade, para que ele consiga se inserir no mercado de trabalho e gerar renda, gerar riqueza. Porque a gente sabe, a Previdência, a reforma da Previdência também foi feita ali, mas a gente sabe que não foi tão bom quanto a gente gostaria. E a bomba vai estourar daqui a pouco de novo, né? Então a gente precisa investir no jovem, que é o jovem que vai gerar riqueza e vai trabalhar e vai buscar novas formas de empreender, para que essa empresa busque também parcerias internacionais, essa capacidade de gerar riqueza, não só dentro do Brasil, mas que a gente vá competir de igual para igual com outros países, né? Quase chegando no final do programa. Você já participou do meu programa, você sabe como é que funciona o final, né? É hora do arquivo confidencial. Não, brincadeira, isso não. Seguinte, tá? 4 minutinhos aí. Tá? Eu sempre deixo os 4 minutos finais do programa para o convidado, né? Falar o que quiser, dar aí o seu recado, falar aquilo que não foi dito no programa, e eu já digo logo de cara, né, que eu não me responsabilizo por absolutamente nada que você for falar. Você pode mandar o vizinho esquerdista PQP, você pode ameaçar alguém de morte, cobrar um agiota, você pode fazer o que você quiser. Tá? Então, o recado é teu. Aquela câmera ali, fica à vontade. Então, Bruno, eu posso dizer que... E pode pedir voto também, tá? Ah, então tá bom, beleza. não iria pedir voto, mas, né, agora que tu falou, vou pedir. Então, Bruno, eu posso dizer que essa é a segunda vez que eu participo do teu programa. Eu venho aqui muito mais feliz do que aquele momento. Era um momento de indecisão, era um momento de dificuldade, porque houve, né, uma ruptura de ideias das quais eu acreditava, né? E naquele momento, quando eu decido sair do Partido Novo, eu estava infeliz, triste, né, porque o sonho acabou, porque a gente tinha um sonho de uma democracia dentro de um partido, de uma consulta aos filiados, para que todo filiado tivesse voz nas decisões. E depois de um tempo a gente viu que realmente o partido tinha um dono. Então eu venho hoje de uma forma muito tranquila. É uma coisa que o pessoal do diretório do PL, até um abraço a todos aí, assessores do Jorginho Melo, eu tenho um carinho enorme por todos lá. E eu posso dizer que o meu momento de vida hoje é o melhor momento da minha vida, né, em todas as áreas, né? Eu vejo uma maturidade muito grande, uma tranquilidade muito grande, enfrentando aí um pleito eleitoral, né? A ansiedade bate, mas de forma muito tranquila, que a gente sabe que todo o trabalho da minha equipe, de todas as coordenações, um abraço a todos que estão me ajudando, foram vitais também para dar essa tranquilidade, para a gente gerar um resultado dentro das nossas perspectivas. Assim, eu acredito que eu só cometi um erro, né, uma decisão minha, eu cometi um erro e eu assumo esse erro, mas dentro das minhas coordenações eu só tenho a agradecer. Então, momento de vida, de forma muito madura, independente do resultado da eleição, eu cumpri o meu papel, né, como professor de direita, levantando essa bandeira, né. A gente está num momento de muito trabalho, né, tô mais queimado aqui, mais bronzeado, né. A gente sai daqui, vai para as ruas, pedir o voto, apresentar para o povo aí oportunidades, propostas, né, para que a gente consiga realmente, efetivamente mudar a sociedade, Bruno. E é esse o nosso papel. Quando a gente alcança essa plenitude de entender o seu papel no mundo e na sociedade, a gente começa a se importar muito mais com o outro. Então eu quero ser um deputado na Assembleia Legislativa para as pessoas, para a educação, né, e fazer esse trabalho de uma forma tranquila, né, fazendo um bom diálogo com as prefeituras, né, com o governo do estado, com o Jorginho Melo, com o deputado federal Daniel Freitas, com o Jorge Seife, esse queridão, também mandar um abraço aí para a equipe do Seife, né, e com o Bolsonaro. O Bolsonaro, peça fundamental, né, se Deus quiser eu vou estar lá com ele amanhã, recebendo ele em Joinville, né, e caso vocês queiram ainda dar uma pesquisada sobre as minhas propostas, tem o meu Instagram, Alex Verli Professor. Peço o seu voto também. O primeiro voto que eu vou pedir é para o Bolsonaro. 22, votem 22. Vão votar, não deixem de votar. Jorginho Melo, na minha concepção, é um ser humano único. Um cara que nunca perdeu uma eleição. Vote 22 para o Jorginho Melo também. O Daniel Freitas, que é um grande parceiro. Eu sou um dos poucos estaduais que eu conheço na vida
que assumiu esse papel de lealdade. Então, o professor Alex, ou a equipe do professor Alex, só pede voto para o Daniel Freitas. Eu tenho essa concepção que vem do meu pai. E, claro, pedir voto para o professor de direita, se você gostou das propostas, né, se você também acredita que a gente pode fazer a diferença dentro das universidades, vote 22322. Eu só não vou fazer a dancinha, Bruno, que o do TikTok lá, que a minha equipe de marketing já está me olhando aqui, que eles bolaram uma dancinha, mas eu, como bom conservador, eu não fiz. Né? Mas é parecido assim, vou fazer de uma forma bem simples aqui. É 22322. Tá bom, equipe? Então eu vou fazer só essa dancinha aqui para finalizar essa fala, Bruno. Muito obrigado, Bruno. Cara, eu que agradeço, né? De verdade, tá? Quero tomar um café lá no teu gabinete, tá? Obrigado de verdade pela tua participação aqui, tá? Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço de verdade, tá? Bom, passaram aqui você, Letícia Matos, Rabuja, passou também Júlia Zanata, passou o Johnny Brasil, né? Entre outros, né? Que eu não posso cometer o erro de não citá-los, né? Mas eu torço para que todos, de fato, entrem e a gente tenha um gabinete muito forte, né? Uma bancada, de fato, conservadora, considerando Deus, Pátria e Família, na Alesc e também em Brasília. Então fica aqui meu voto, tá? Espero de verdade que você seja eleito, assim como os outros entrevistados aqui também. Não estou ganhando nada com isso, pelo contrário, né? O ganho que eu vou ter vai ser basicamente de ter apoiado os melhores. Perfeito. Só isso. Obrigado de verdade. E a você que nos assistiu, queria muito agradecer a participação no programa. Queria desejar também um excelente final de semana. Dia 2 de outubro, pessoal, não se esqueça, vota consciente, vote para presidente no nosso presidente querido Bolsonaro. Aqui eu não tenho, eu não sou isento e nem tento me pagar como isento. Eu tenho um lado na política, já falo diretamente, né? Eu sou o presidente Bolsonaro, Jorge Seife, senador, Jorginho Melo, governador do estado. Então, meu forte abraço, fique com Deus e espero que na sexta-feira que vem eu já faça esse programa com Bolsonaro reeleito no primeiro turno. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Fica com Deus. Valeu.